partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Mês de março foi o mais chuvoso no Maranhão desde 1970. E meteorologistas alertam para chuvas ainda mais fortes e volumosas. Confira também preso assaltante que usava farda da Polícia Militar nas redes sociais. 5 pessoas são presas por suspeita de sequestrar médica e ex-capitã da polícia em São Luís. No esporte, o Sampaio Corrêa e o Motoclube se despedem com vitória do Nordestão. Cultura de luto, morre a radialista ícone da comunicação cultural popular do Maranhão, Helena Leite. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, dia 1º de abril de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. A passagem de uma frente fria pelo litoral e a atuação da zona de convergência intertropical espalharam áreas de instabilidade sobre o Nordeste que provocaram chuva muito volumosa. O acumulado de 24 horas entre sábado e o domingo superou os 80 milímetros em locais de vários estados. Entre as capitais, choveu mais de 50 milímetros em menos de 24 horas na região de São Luís. E nesta segunda-feira, a chuva forte continua em praticamente todo o Maranhão e principalmente na faixa litorânea do estado. Chove forte também nas cidades de Imperatriz e Matões do Norte. O tempo segue nublado nas regiões de Matinha e Mirador. Nestes locais podem ocorrer pancadas de chuva e tem alerta para mais chuva forte valendo até o fim da noite de terça-feira, 2 de abril. O motivo é que a zona de convergência intertropical está muito ativa próximo ao litoral norte e nordestino. Além da chuva forte e volumosa, o alerta também é para raios e rajadas de vento que podem chegar aos 70 quilômetros por hora. Em 31 dias de março, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou quase 780 milímetros de chuva sobre São Luís, capital do Maranhão. Março de 2019 agora pode ser considerado o mês mais volumoso em São Luís desde 1970. O recorde anterior foi em março de 1986. E em Balsas, as fortes chuvas têm causado muita preocupação a moradores. Da região, o repórter Elcione Pereira. Em Balsas, Corpo de Bombeiros alerta moradores nas áreas de riscos no período chuvoso. As chuvas, além de alegria e prosperidade para o período da safra agrícola da região, traz também muita preocupação, pois a nossa cidade já tem classificadas mais de 21 áreas de riscos, como inundações, deslizamentos de terras, terrenos encharcados e alto número de incidência de raios e doenças infecciosas. O Corpo de Bombeiros Militar tem acompanhado todos os pontos de perto, visando prevenir e até mesmo agir antes de qualquer fatalidade, como todo o efetivo de prontidão e já capacitado em salvamentos e situações de crise. Em Balsas, quando começa o período chuvoso, há muitas ocorrências de desabamento de forro das casas e algumas quedas de árvores. Para evitar esse transtorno, antes das chuvas, recomenda-se limpar os telhados, desobstruir as calhas e podar ou cortar árvores com risco de queda. Ainda deve-se reforçar ou escorar muros e paredes pouco confiáveis. Ainda quem transita na rua na hora de chuvas intensas deve ficar atento para alguns perigos. Deve-se observar se em sua rua e ruas adjacentes há bueiros, ralos e esgotos e buracos de erosão. Caso haja, é importante observar se estão desobstruídos e com grade de proteção adequada, para evitar o que já aconteceu em outros momentos, de um transeunte ser sugado durante a chuva pelo buraco. Central de Notícias, com informações do blog Diário de Balsas, da Rádio Cidade, Elcione Pereira. Plantão policial. Foi preso nesse domingo José Wellington da Conceição Silva, na região do Mangue Seco, em Pedrinhas, na zona rural de São Luís. De acordo com a polícia, ele tem passagens por tráfico de drogas, associação criminosa e estaria envolvido em assaltos na região metropolitana. Ainda segundo a PM, José Wellington era conhecido porque postava várias fotos nas redes sociais usando arma e fardamento da Polícia Militar. Após ser preso em casa, José foi conduzido e apresentado no plantão da Polícia Civil da cidade operária.
Polícia prende homem com drogas em Pedreiras, da região Bernardo Brás. Policiais militares do 10º BPM prenderam na tarde de sábado, dia 30, no último final de semana, um elemento identificado como Marco André de Souza. A prisão de André aconteceu por volta das 3h30 na rua Santa Luzia, bairro Goiabal, em Pedreiras. Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais militares estavam fazendo um patrulhamento de abordagem rotineiras, quando a guarnição observou aí o suspeito pilotando uma motocicleta Titan 150 cor cinza, placa NMQ 0770. Os policiais solicitaram a parada de André através de gestos. O mesmo desobedeceu e partiu o veículo para a direção da viatura, sendo necessário derrubá-lo. Foi realizado a busca pessoal no suspeito. Com André foi encontrado substância semelhante a crack, uma cédula de R$10, um colar dourado, capacete e um relógio. O rapaz foi conduzido e apresentado na 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedreiras para serem tomadas as medidas cabíveis. Central de Notícias, de Lago da Pedra, Bernardo Brás. A polícia prendeu na noite da última sexta-feira em São Luís 5 pessoas suspeitas de sequestrar uma médica e ex-capitã reformada da Polícia Militar. A vítima foi sequestrada no bairro da Coama quando saía de uma farmácia e foi mantida refém em cativeiro pelos assaltantes em uma casa no bairro Divinéia. Os assaltantes obrigaram a médica a fazer um saque no valor de R$3.000. Após a prisão, os sequestradores foram encaminhados para o plantão do Quatraque, onde foram autuados em flagrante. No próximo bloco. Morre a radialista Helena Leite, ícone da comunicação cultural popular do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Índios condenados por latrocínio são presos em Barra do Corda. Da região, os detalhes com Astrogildo Melo. Chegando de Barra do Corda com as informações que a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão de índios que mataram 2 jovens há quase 20 anos. A Polícia Civil de Barra do Corda, coordenada pelo delegado Renilton Ferreira e equipe de captura, com apoio da Polícia Militar, realizou nesta sexta-feira, 29, uma operação para cumprir 3 mandados de prisão em desfavor de José Matias Isaac Guajajara, Valdemir Tomás Guajajara e Agemiro Guajajara. As prisões foram decretadas pelo juiz Dr. Antônio Elias de Queiroga Filho, em sentença condenatória dos réus acima citados pelo crime de latrocínio praticado no ano de 1999 contra as vítimas Jeová Alves Palmas e Magno Augusto Araújo de Souza. As vítimas estavam trafegando pela BR-226 quando foram abordados pelos autores, que estavam protestando por causa do atropelamento de um indígena, tendo então as vítimas sido torturadas, tido seus pertences e valores que traziam consigo roubados e, por fim, foram assassinados com requintes de crueldade. Na sentença condenatória, o digníssimo magistrado atribuiu uma pena de 47 anos e 6 meses de prisão para cada envolvido. De Barra do Corda, Astrogildo Melo. A radialista Helena Leite, de 67 anos, faleceu no último sábado em São Luís, vítima de um infarto fulminante. Ela ainda chegou a ser levada para uma unidade de pronto atendimento no bairro do Vinhais, na capital, mas não resistiu. A radialista passou por vários veículos de comunicação em São Luís, sempre ligada à cultura popular, principalmente ao Bumba Meu Boi. O corpo da radialista maranhense Helena Leite foi sepultado na manhã desse domingo no cemitério do Gavião,
Maranhão, no bairro Madre Deus, em São Luís. O governo do Maranhão, a Prefeitura de São Luís, a Assembleia Legislativa e o Sindicato dos Jornalistas emitiram notas de pesar pela morte da radialista. Chefe de gabinete, irmão do prefeito de Sambaíba, é encontrado morto dentro de carro. A suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto. Os detalhes com Yandelo Souza. Fernando Elias e Silva Carvalho foi encontrado sem vida dentro de um carro nas margens da BR-230, próximo à cidade de São Raimundo das Mangabeiras, na madrugada da última sexta-feira, dia 29 de março. Ele foi encontrado por policiais militares que viram o veículo parado na margem da rodovia. Fernando era chefe de gabinete da Prefeitura de Sambaíba, irmão do prefeito Dr. Santana. Central de Notícias, da redação da Rádio FM Rio Neves de São Raimundo das Mangabeiras, Yandelo Souza. Em São Luís, o enfermeiro identificado como Márcio Ferreira Araújo, de 29 anos, morreu na manhã desse domingo, vítima de acidente de trânsito na Avenida dos Franceses, no bairro da Vila Palmeira, em frente ao Departamento de Trânsito do Maranhão. A vítima pilotava uma moto e teria tentado desviar de um veículo, mas acabou indo parar debaixo de um caminhão. Na cidade de Imperatriz, morreu na madrugada desta segunda-feira a jovem Jusilene Leal, de 26 anos, após da entrada no hospital municipal. Ela foi vítima de um grave acidente de trânsito nesse domingo na BR-010. A jovem estava na garupa de uma motocicleta pilotada por seu irmão, que colidiu contra um poste. Confira em instantes. Aberto o prazo para pedir isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem 2019. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora, com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. Deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, é eleito presidente do colegiado do Parla Nordeste. Confira na matéria de Natália Macedo. Eleito por unanimidade presidente do colegiado do Parla Nordeste, o deputado Otelino Neto, presidente do Parlamento Maranhense, tem desafios importantes para o mandato de 1 ano. Um dos primeiros é acompanhar de perto, junto às bancadas federais, no Senado e na Câmara, o debate sobre os temas discutidos no 3º encontro de presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste. Importante para o estado do Maranhão, é uma honra presidir esse colegiado dos 9 estados do Nordeste e agora nós continuarmos com essa luta importante. Os temas em comum, como a reforma da Previdência, como o Pacto Federativo, como a luta para que não acabem com a importância, não acabem com o BNB, que é um importante instrumento de desenvolvimento do Nordeste. Enfim, é levantar essas bandeiras importantes para o Nordeste, levar para a nossa bancada federal para que o povo nordestino não seja ainda mais prejudicado como vem sendo historicamente. O deputado Otelino Neto é economista e jornalista com pós-graduação em marketing político. Os primeiros passos na política foram dados ainda jovem na Universidade Federal do Maranhão, onde foi dirigente acadêmico do curso de jornalismo. Em 2010, candidatou-se a deputado estadual pelo Partido Popular Socialista, o PPS. Já na eleição de 2014, foi eleito pelo PCdoB na composição da mesa diretora, foi escolhido entre os colegas de parlamento como o primeiro vice-presidente da Assembleia.
Assembleia. Com o falecimento do deputado Humberto Coutinho, que era o presidente, Otelino Neto passou a ocupar o cargo de presidente. Nas últimas eleições, candidatou-se novamente pelo PCdoB e obteve 60.386 votos, sendo o quinto candidato mais votado em todo o estado. Em 1º de fevereiro de 2019, tomou posse para o exercício do seu terceiro mandato, sendo reeleito por unanimidade presidente do Legislativo maranhense para o biênio 2019-2020. Senado analisa a proposta que permite que Corpo de Bombeiros e policiais militares acumulem cargos. José Odeveza. Bombeiros e militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios poderão ser autorizados a exercer de forma cumulativa até 2 cargos públicos. A proposta de emenda constitucional 141 de 2015, apresentada pelo então deputado federal Alberto Fraga, permite que os profissionais da categoria ocupem os cargos na área de educação ou de profissões regulamentadas na área da saúde. Ao defender a proposta, a senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, argumentou que militares têm salários baixos e são prejudicados pela impossibilidade de acumular cargos. O que nós temos aqui, presidente, é uma regularização de uma atividade que, às vezes, o militar acaba sendo obrigado a fazer na clandestinidade para poder melhorar os seus rendimentos financeiros ao final do mês. Os militares, de uma forma geral, acabam tendo salários muito baixos, tem a insalubridade, tem uma série de situações adicional noturno que eles acabam sendo barbaramente prejudicados. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, explicou que para que o servidor militar exerça 2 cargos, ele deverá se submeter a um novo concurso público e possuir compatibilidade de horários entre os 2 cargos. Se trata de cargo público ocupado mediante concurso público, havendo compatibilidade de horários. Sob supervisão de Tiago Medeiros, da Rádio Senado, José Odeveza. Serviços e utilidade pública. Aberto o prazo para pedir isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem 2019. Rosamélia de Abreu. Os estudantes que atendem aos critérios podem solicitar o não pagamento da taxa pela internet até o dia 10 de abril, no endereço enem.inep.gov.br. A taxa do exame este ano é de R$ 85. Os estudantes isentos no ano passado, que faltaram ao exame, devem no mesmo período apresentar justificativa da ausência e solicitar novamente a isenção, caso desejem fazer as provas neste ano. Podem solicitar a isenção da taxa os estudantes que estão cursando a última série do ensino médio em 2019 em escola da rede pública, aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, com renda por pessoa igual ou menor a um salário mínimo e meio. São isentos também os participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, membros da família de baixa renda com número de identificação social único e válido, renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Você confere no próximo bloco. Preços dos remédios podem aumentar a partir de hoje. Estamos apresentando Jornal Central. Ela lidera. E eu conto com todos vocês pra gente dobrar essa meta. E não é só quando tá no trabalho. Vamos lá, pessoal! Bora, bora, bora! Ela cuida. Inspira. Solta. E cuidado melhor não existe. Filho, vai doer só um pouquinho, tá? Ela protege. Na escuta, QSL total em deslocamento. Porque ela é a mais corajosa do mundo. Ninguém tem medo desse mostrão! Ela estuda e trabalha para se manter. Boa noite e até amanhã. Elas falam por todas. Chega de violência. Chega de assédio. Chega de feminicídio. Chega. Fale por todas você também. Chega de violência contra a mulher. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Os preços dos remédios podem aumentar a partir desta segunda-feira. Jéssica Gonçalves. O preço dos remédios vendidos em todo o país pode aumentar até 4,33% a partir desta segunda-feira. O valor, definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, ficou acima da inflação de 2018, que fechou o ano em 3,75%. De acordo com o Ministério da Saúde, esse percentual de quase 4,5% é o teto permitido de reajuste, o que significa que cada empresa pode decidir se vai aplicar o índice total ou menor. Ainda segundo a pasta, o cálculo é feito com base em fatores como a inflação dos últimos 12 meses, o IPCA, a produtividade das indústrias de remédios, o câmbio e a tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos publica todo mês, no site da Anvisa, a lista com os preços de medicamentos já com os valores do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. As empresas que descumprirem os preços máximos permitidos ou aplicarem um reajuste maior do que o estabelecido podem pagar multa que varia de R$ 649 a R$ 9.700.000. Da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves. Bandeira da conta de luz continua verde em abril, sem aumento de preço ao consumidor. Repórter Cariane Costa. A bandeira tarifária para o mês de abril continua verde. Isso significa que as contas de luz seguem sem taxa extra. A bandeira verde está no patamar mais baixo desde dezembro do ano passado. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. De acordo com a agência, a previsão para abril é de muitas chuvas e, como aconteceu em março, a tendência é de recuperação do nível dos reservatórios em todo o país. O sistema de bandeiras tarifárias criado pelo governo indica o custo da energia gerada. São 3 cores: verde, amarela ou vermelha. Vermelha ainda conta com 2 níveis, 1 e 2. A partir da cor amarela é cobrada uma taxa extra ao consumidor. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Esporte. Sampaio Correia e Motoclube se despedem com vitória do Nordestão. Jalber Pereira. Na presença de pouco mais de 500 torcedores, o Sampaio conseguiu sua primeira vitória pela Copa do Nordeste na temporada de 2019. O adversário foi o Bahia, a mesma equipe que o time maranhense conseguiu o título da competição no ano passado. Apesar da partida servir apenas para que o tricolor encerrasse sua participação de forma honrosa diante da sua torcida, mas dentro de campo a equipe mostrou um posicionamento diferente do que havia mostrado durante toda a competição. Com um time alternativo, o Sampaio Correia iniciou a partida tomando as iniciativas ofensivas e no final do primeiro tempo, o meia Cleitinho dominou a bola dentro da grande área, passou por 2 marcadores e antes do círculo do meio de campo, acertou o gol do time adversário, abrindo o placar no Castelão. O gol do Cleitinho foi o mais bonito em todo o planeta, feito esse que vai concorrer ao prêmio Puskás como o gol mais bonito da temporada. Com o resultado, o Sampaio terminou a primeira fase em 6º lugar do Grupo A. Outro maranhense que se deu bem na rodada foi o Motoclube. O Papão do Norte foi até a cidade de Aracaju e venceu o Sergipe pelo placar de 3-1. Com a vitória, o Moto se despediu da competição com 11 pontos ganhos, o que não foi o suficiente para se classificar para a próxima fase. Com o resultado da rodada, ficou definido os seguintes confrontos. O Fortaleza, primeiro colocado do Grupo A, vai enfrentar o Vitória da Bahia, 4º colocado do mesmo grupo, enquanto que o Santa Cruz, segundo colocado, vai enfrentar o 3º CRB. Já pelo Grupo B, o primeiro colocado Ceará vai enfrentar o 4º colocado Náutico e o Botafogo da Paraíba, segundo colocado, vai enfrentar o CSA, 3º colocado do mesmo grupo. Nessa fase da Copa do Nordeste, as equipes classificadas do mesmo grupo se enfrentam respectivamente. As datas das partidas ainda não foram definidas pela CBF. Com informações do esporte, Jalber Pereira, de São Luís, Central de Notícias. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale diretamente conosco pelo WhatsApp 98305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. De Tereza
Rosa Cristina. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.